Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. O programa Prova Final é uma parceria da TV Justiça com a rede LFG. Meu nome é Alexandre Gianluca e eu sou professor de Direito Empresarial. E no programa de hoje nós teremos 3 blocos. O primeiro bloco, tema do dia, e nós vamos tratar sobre recuperação judicial. Esse assunto que tanto interessa para quem atua na atividade empresarial, para quem tem uma atividade empresarial, para quem advoga, para aqueles que vão prestar concurso público ou até mesmo para o exame da OAB, é indispensável saber sobre recuperação judicial. O segundo bloco, chamado Pergunte ao Professor, nós vamos aqui responder as 5 perguntas, 5 indagações escolhidas, e elaboradas pelos nossos telespectadores espalhados por todo o Brasil. No terceiro e último bloco, que se chama X da Questão, nós vamos aqui resolver 2 questões de provas anteriores, do exame da OAB e de concursos anteriores. Então, meus amigos e minhas amigas, se você quer saber um pouco mais a respeito da recuperação judicial, convido a todos vocês a participar do nosso programa. Nós trataremos de muitos detalhes específicos sobre esse tema tão importante, tão complexo, chamado recuperação judicial. Conto com a presença de todos vocês. Vamos lá? Meus amigos e minhas amigas, vamos então dar início ao primeiro bloco do nosso programa, tema do dia, e hoje nós vamos tratar sobre recuperação judicial. Gianluca, o que é recuperação judicial? Nós não temos mais concordata? Eu preciso de uma recuperação? Em que momento? Para que serve uma recuperação? Quem que pode pedir uma recuperação judicial? Quais são os requisitos para poder se pleitear uma recuperação judicial? Como funciona o processamento de uma recuperação judicial e como que ela se encerra? Se você não sabe responder essas perguntas, vamos aqui tratar desse assunto recuperação judicial. Para iniciarmos sobre o tema, eu quero começar da seguinte forma. Eu quero que você saiba que a Lei 11.101 de 2005, vou repetir, Lei 11.101 de 2005, também chamada de Nova Lei de Falência e de Recuperação de Empresas, foi quem trouxe para o nosso ordenamento jurídico esse instituto chamado recuperação judicial. Significa que nós não temos mais a concordata, não se fala mais em concordata, mas sim em recuperação judicial. E o que vem a ser uma recuperação judicial? Bom, quando o empresário ou a sociedade empresária, eles estão passando, sofrendo uma crise econômico-financeira. Detalhe, situação essa, inclusive, que é muito comum no nosso dia a dia. Muito se fala em crise, olha, puxa, aquela empresa está passando por uma crise, aquela padaria vai fechar, nossa, aquela confecção está mal das pernas, hein? Você viu aquela indústria que tanto lucrava, de repente, de uma hora para outra, está muito mal, está devendo para todo mundo. E aquele supermercado que não paga os seus fornecedores? Crise econômico-financeira. Bom, se uma empresa, se um empresário ou uma sociedade empresária estão nesse momento, nessa fase difícil, nesse momento de crise econômico-financeira, eles podem ter o benefício de um instituto chamado recuperação judicial. É bom lembrar que a recuperação judicial é uma ação. Você vai ajuizar uma ação de recuperação judicial. Mas nós temos que saber que somente o empresário individual e a sociedade empresária é quem podem pleitear, é quem podem entrar com essa ação de recuperação judicial. Logo, uma sociedade simples, inicialmente aquelas sociedades entre médicos, sociedades entre contadores, sociedades entre engenheiros, sociedade de advocacia, são sociedades simples. E, portanto, elas não podem pleitear a recuperação judicial. Até porque a lei é muito clara no seu artigo 1º, ao dizer que a recuperação judicial só é cabível para empresário individual e para a sociedade empresária. Então, se você é um empresário e se você é uma sociedade empresária e está passando por essa crise econômica, você pode
você tem a possibilidade de pedir uma recuperação judicial. No entanto, para que você possa saber realmente se você, empresário ou sociedade empresária, podem ajuizar uma ação de recuperação judicial, é importante verificarmos os requisitos. Porque só pode entrar com recuperação judicial aquele empresário e aquela sociedade empresária que preencham todos os requisitos exigidos na nova lei de falência. E é importante que você conheça, inclusive, onde você localiza todos esses requisitos. Estão todos no artigo 48 desta lei, da Lei 11.101 de 2005. Quais são os requisitos, Gianluca? Vamos a eles então. Vamos lá. O primeiro requisito é esse, pessoal. Só pode pedir recuperação judicial quem está em atividade regular há mais de 2 anos. Olha que interessante. Então, só pode pedir recuperação judicial quem está em atividade regular há mais de 2 anos. Se eu monto, por exemplo, uma empresa hoje e daqui 6 meses eu passo por uma crise, eu não posso pedir recuperação judicial, porque a recuperação judicial é só para quem está devidamente registrado lá na junta comercial há mais de 2 anos. Então as novas empresas ainda não têm esse benefício da recuperação judicial. O segundo requisito do artigo 48 é não ser falido. Quem está falido não pode pedir recuperação judicial. É interessante, né? Porque quem tinha uma falência decretada, poderia pedir a chamada concordata suspensiva. Só que agora não mais. Agora não temos mais concordata. E quem tem falência decretada não pode pedir recuperação judicial. O terceiro requisito é o seguinte. Gianluca, se eu pedir uma recuperação judicial hoje, e eu então começo a cumprir essa recuperação judicial, mas essa recuperação judicial não é suficiente. Eu preciso de uma nova recuperação. Eu posso pedir uma segunda, eu posso pedir uma terceira, eu posso pedir uma quarta recuperação judicial? Cuidado. Poder você pode. No entanto, tem um requisito do artigo 48 que diz o seguinte, que é requisito da recuperação judicial não ter obtido uma recuperação judicial há menos de 5 anos. Não ter obtido concessão de recuperação judicial há menos de 5 anos. Então, eu só posso pedir uma nova recuperação depois de 5 anos contados da obtenção. Depois de obtida a recuperação judicial, eu vou esperar 5 anos. Depois de 5 anos, eu posso, então, pedir uma nova recuperação judicial. E último requisito, não ter sido condenado por crime falimentar. Quem foi condenado por crime falimentar não pode pleitear recuperação judicial. Então, esses são os requisitos para poder, então, ajuizar uma ação de recuperação judicial. Verificamos os requisitos, agora resta saber de um detalhe muito importante. Gianluca, de que vai me adiantar pedir uma recuperação judicial? Porque, olha, vê se é meu caso. Eu estou com uma dívida junto aos meus funcionários. Eu não estou com um pagamento atrasado dos meus funcionários. Antigamente, eu não podia pedir concordata para pagar o crédito dos meus funcionários, não é isso? Isto mesmo, você não podia. E com a recuperação judicial você pode? Podemos sim. A recuperação judicial envolve também o crédito trabalhista. Alexandre, não, mas o meu problema não é crédito trabalhista. O meu problema é o crédito junto aos meus fornecedores. Eu não consigo pagar os meus fornecedores, está muito difícil, eu fiz vários pedidos, mas o negócio não está indo, a loja não está vendendo, e eu preciso pagar os meus fornecedores, não sei como fazer isso. Eu posso, por meio da recuperação judicial, pagar os meus fornecedores? Pode. A recuperação judicial permite esse tipo de pagamento.